Pessoal, dando continuidade então à nossa aula de ciências, a gente viu o ciclo da matéria, né? Toda aquela relação lá da cadeia alimentar, do fluxo de energia, do desenvolvimento dos seres vivos. Depois nós vimos o ciclo da água, fizemos até uma experiência. Aliás, eu fiz a experiência, vocês assistiram, né? E agora a gente vai ver o ciclo do carbono. Essa experiência de hoje vocês podem fazer se vocês quiserem, tá? Porque a gente vai fazer pãezinhos. Mas aí precisa da ajuda de um adulto, porque vai precisar de forno e vai precisar comprar alguns materiais que a gente já tinha colocado lá no planejamento semanal. Tá? Não temos nada para corrigir de ciências, então vamos começar. Ah, tá, eu sempre escrevo aqui, eu vou colocar então aqui, ó. A gente hoje vai fazer ciências. A gente hoje vai terminar o C2, tá? Então é o C2 da página 150 até a página 175. Sendo que da página peraí que eu vou falar para você. Da página 155 a 175 é exercício, tá? São aqueles exercícios do finalzinho, aqueles que tem múltipla escolha. Aí depois eu vou mandar gabarito para vocês, tá bom? Então vamos lá. O ciclo do carbono, na página 150. A gente já vai fazendo e já vai respondendo, tá bom? Então vamos ver. O carbono é um elemento químico presente em todos os seres vivos. Então nós já vimos que a matéria, que nós somos formados, ela é composta de vários elementos químicos, né? Que a própria transformação da energia solar em alimento na planta é uma energia que se transforma de calor em energia química, elemento químico, a glicose, certo? Então o carbono também é um elemento químico e ele está presente em todos os seres vivos. Ele está presente também no diamante. Nossa, como nós somos valiosos, viu? Ele está presente no diamante, no grafite e no petróleo. As bolhas presentes nos refrigerantes, que faz cosquinha no nariz quando a gente bebe Coca-Cola, e que saem dos comprimidos efervescentes, sabe quando toma vitamina C, são o gás carbônico. O gás carbônico aparece na atmosfera como resultado da respiração dos seres vivos e da combustão, ou seja, da queima de combustíveis, como o petróleo, o álcool, a madeira. A decomposição também libera gás carbônico para a atmosfera. É a partir do gás carbônico e da água que as plantas produzem glicose no processo da fotossíntese. Então, para produzir a glicose, ela precisa da água, da energia solar, da água e do gás carbônico. Não é só a energia solar, é mais complexo, certo? E também o gás carbônico, ele também vai prejudicar aí a nossa atmosfera quando é em grande quantidade aqui, ó, nas fábricas, nas queimadas, certo? Porque ele já é produzido naturalmente pelos seres humanos, pelos seres vivos em geral, na respiração. Só que atualmente a gente produz muito gás carbônico, porque tem muita fábrica, muito desmatamento, muita queimada. Então existe uma quantidade exagerada de gás carbônico na atmosfera, tá certo? Vamos lá então. Escreva por que esse gás participa da cadeia alimentar. Então nós acabamos de falar. Por que ele participa da cadeia alimentar? Porque ele é usado no processo de quem? Porque ele é utilizado no processo do que mesmo que eu falei, hein? Quem é que usa ele para transformar em energia? De fotossíntese. Ele é
utilizado no processo de fotossíntese, né? E liberado pelos seres vivos na respiração. Certo? Então, ele participa da cadeia alimentar porque ele é necessário para que a fotossíntese aconteça. Se não tiver gás carbônico, só a luz solar não adianta. Existe a necessidade dessa combinação. Então, vamos lá. Cite os processos por meio dos quais o gás carbônico volta à atmosfera. Então, nós já lemos lá em cima. Ele volta à atmosfera através da respiração, através da combustão, que é a queima a queima dos combustíveis, né? Combustão. E através da respiração, da combustão, e da decomposição, também está escrito lá no texto. Decomposição. Então, quando os decompositores decompõem a matéria orgânica, eles também liberam o gás carbônico na atmosfera, tá? Então, essa imagem aí mostra o ciclo do gás carbônico, a combustão, a respiração, a decomposição, e ele volta através da fotossíntese, tá? Por isso que é um ciclo, está em movimento. Daqui a pouco vou aparecer aí fazendo a experiência, me espera. Então, pessoal, vamos fazer a experiência para observar o ciclo do carbono, né? Aqui na página 151, vamos seguir direitinho aqui a receita e vamos ver se vai dar certo. Então, para realizar a atividade, reúna-se... Não, nós não vamos nos reunir, vamos fazer sozinhos em casa, tá? E vamos fazer a receita. Meio quilo de farinha de trigo, tá aqui, vai faltar um pouquinho ali. 10 gramas de fermento de pão, eu vou pesar aqui. Sal, açúcar e margarina. Peraí que eu esqueci da margarina. E margarina. Então, vamos lá. Dilua... Opa, vamos precisar de uma água morna. A gente vai precisar de uma água morna para diluir o fermento. Meio copo de água. Dilua o fermento, não, em 1 copo de água morna. Então, vamos medir 1 copo. 1 copo. Vou esquentar um pouquinho para ela ficar morna. Então, a água agora já tá morna. E a gente já pesou aqui 10 gramas na balancinha, ó. 10 gramas de fermento biológico. Então, eu vou botar aqui a água morna, o fermento biológico, pra gente poder diluir. Certo? Diluir o fermento biológico, ó, tem que diluir bem. A água tá morninha, diluir o fermento biológico. Depois, a gente vai misturar os outros ingredientes. Então, eu vou precisar botar 20 gramas de açúcar. Então, vamos lá. Qual é o que pesa menos? É o sal, 15 gramas de sal. Então, vamos ver. Aqui foram 10 gramas, certo? Então, vamos ver. 15 gramas. Vou mostrar pra vocês como é legal, ó. Marquei aqui 15 gramas. Vou pegar o sal, uma colherzinha e vou botar aqui pra gente ver quanto vai pesar 15 gramas. Tá quase, ó. Foi 15 gramas de sal, tá? Então, vou juntar aqui 15 gramas de sal. Vou misturar bem também.
Agora, 20 gramas de açúcar. 20 gramas de açúcar. O açúcar é mais pesado, hein? Peraí, acho que não tá bem encaixado. Tá assim, pronto. 20 gramas de açúcar. Certo? 20 gramas de açúcar. Vou misturar também. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa é essa colher grande de margarina. E meio quilo de farinha de trigo. Aqui tem um pouquinho menos que meio quilo. Mas como a gente vai colocar outras, ou mais quantidade de farinha até soltar da mão, eu vou colocar primeiro essa, depois a gente vai colocar mais, para ela poder ficar uma massa homogênea, tá? E aí eu vou primeiro misturar com a colher, até incorporar a maior parte dos ingredientes. Bom, pessoal, agora, olha, a massa ficou assim, né? Depois de ser amassada. Claro que a tia Simone contou com a ajuda da Mariana para poder amassar. A gente teve que colocar mais farinha, tá? E ela tá assim. Agora a gente vai cobrir e vai esperar 2 horas. Então, pessoal, agora já passaram 2 horas e a gente vai ver como é que está a nossa massa. Olha como ela cresceu. Por que será que ela cresceu, hein? O que será que aconteceu? Então, olha só, na número 1, ele pergunta assim, o que aconteceu com a massa depois que ela descansou por 2 horas? Então, ela aumentou de tamanho e ficou, ó, fofinha. Tá vendo como ela tá fofinha? Viu? Porque o fermento contém um fungo microscópico que usa os componentes da massa para obter energia. Escreva o nome da substância que é eliminada pelo fungo, provocando a formação das bolhas que resultam no crescimento da massa. Então, o que será que o fungo libera? Gás o quê? Gás carbônico. Por isso que ela fica assim, toda fofinha, porque ela tá cheia de bolha de gás dentro que o fungo soltou, o fungo do fermento liberou, tá certo? Agora a gente vai fazer os pãezinhos e aí na sua casa você vai pedir para sua mãe botar no forno e assar, tá bom? Depois que fizer os pãezinhos, tem que descansar ainda por mais 1 hora, combinado? Vamos comer esses pãezinhos deliciosos. Bom, agora que a gente já fez a experiência, já viu tudo o que aconteceu lá com a nossa massa, já colocou no forno, né? Porque a gente pode botar no forno para comer os pãezinhos, tá lá assando os pãezinhos. Então, vamos continuar na página 152. Você sabia a importância do gás carbônico? O gás carbônico e outros gases da atmosfera do nosso planeta, como o gás metano, são responsáveis pelo efeito estufa. Era disso que eu estava falando lá no início. Que é fundamental para manter a temperatura propícia à sobrevivência dos seres vivos. O efeito estufa não era ruim? Não. O efeito estufa, ele é necessário para a nossa vida. Ele só não pode ser exagerado. Certo? Então, vamos continuar a leitura. Esses gases são capazes de absorver a radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre, impedindo que todo o calor volte para o espaço. O efeito estufa recebeu esse nome em razão das estufas das plantas, que são construções com tetos e paredes de vidro ou plástico transparente, que elas permitem que a radiação solar atinja as plantas e retém o calor, mantendo a temperatura interna superior à externa. Assim como ocorre na respiração celular,
A queima de combustíveis, como madeira e derivados do petróleo, resulta na produção de energia e na liberação de gás carbônico e água. O uso intenso de combustíveis para a produção de energia tem aumentado muito a quantidade de gás carbônico na atmosfera e intensificado o efeito estufa. Sabemos que o efeito estufa é um fenômeno natural e é indispensável à vida na Terra, mas o aumento desse processo, em razão da liberação na atmosfera de grandes quantidades de gases estufa, tem causado a elevação da temperatura média do planeta acima do natural. Então, é aquilo que a gente fala, tudo que é demais faz mal, né? O efeito estufa é normal, é necessário, mas está demais. E aí começa a fazer mal. O ser humano deve usar fontes de energias renováveis e se preocupar com a preservação de florestas, para que haja a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera. Portanto, é importante buscar fontes de energia que não liberem esse gás, como a energia eólica, a solar, entre outras, que são as fontes de energia limpas, que a gente chama, né? Então, o efeito estufa, ele é normal, ele é necessário. Por exemplo, o planeta Mercúrio, que é o primeiro lá, o mais pertinho do Sol, a parte voltada para o Sol é muito quente, mas a parte que não está iluminada pelo Sol é muito gelada. Como é que isso pode? Porque lá não tem efeito estufa. Então, todo o calor que ele recebe do Sol, quando ele gira, ele já perdeu, vai para o espaço. Então, lá não é possível ter vida. Primeiro porque de um lado é muito quente, do outro lado é muito frio, certo? Aqui na Terra, o calor que a gente recebe, a Terra consegue manter para manter as criaturas vivas, graças ao efeito estufa. Só que o homem está produzindo tanto gás de efeito estufa, que é o gás carbono e o gás metano, que está aumentando a temperatura do planeta. E o que acontece com o aumento da temperatura do planeta? Acontecem as mudanças climáticas, o derretimento das geleiras, né? O aumento do nível dos oceanos, a morte de muitos animais marinhos, porque o aumento da temperatura mata alguns corais, alguns peixes. Então, muitas coisas vão mudar se a gente não mudar a nossa maneira de usar a energia, certo? E talvez até a vida humana esteja em risco. Então, isso é muito importante, tá bom? Vamos agora para um outro ciclo, o ciclo do oxigênio. O gás oxigênio é produzido durante a fotossíntese, realizada pelas plantas e por outros seres vivos que possuem clorofila. As plantas, os animais e outros seres vivos retiram o gás oxigênio do ar. Nós também respiramos o oxigênio, né? E da água durante a respiração. Esse gás é também indispensável na combustão, ou seja, na queima de materiais como gasolina, querosene, gás de cozinha. Então aqui vocês veem a imagem da fotossíntese e da respiração, o gás oxigênio, né, na respiração de animais e na combustão do gás de cozinha. Na imagem a seguir, preencha as lacunas com as palavras indicadas no quadro, para representar o ciclo do carbono e do oxigênio juntos. Então, olha só, eu tenho aqui assim, gás oxigênio, tá escrito, né? O gás oxigênio já tá escrito. Aí eu tenho uma setinha para um retângulo, tenho uma, aí passa por um homem, né? Tem um homenzinho aqui. Tem uma setinha para outro retângulo, que tem uma, aqui tem uma árvore. Tem uma setinha para outro retângulo
e aqui outra setinha. Então vamos lá. O gás oxigênio. O que o homem faz com gás oxigênio? Ele respira oxigênio. Então aqui a gente tem a respiração. Então ele inspira esse ar misturado, ele fica com o oxigênio dentro do corpo e ele expira o gás carbônico. Muito bem. Gás carbônico. Aí o que a planta faz? Ela inspira gás carbônico para fazer a fotossíntese e ela elimina o gás oxigênio. E aí começa tudo de novo. Então, por que quando a gente vai num lugar onde tem muita planta, assim, muito verde, a gente fala, ai, como é bom respirar esse ar puro? Porque a gente sente no ar, né, que tem mais oxigênio, que o nosso organismo fica menos cansado de respirar, porque na cidade o oxigênio está presente, mas também tem tanta poluição que o nosso organismo tem que trabalhar em dobro para tirar o oxigênio e jogar fora o que não presta, né? Então, a gente respira o oxigênio que foi liberado pelas plantas durante a fotossíntese e elimina gás carbônico. Aí a planta pega esse gás carbônico, faz a fotossíntese e libera oxigênio para a gente respirar de novo. Gente, isso não é lindo? A natureza é linda, perfeita, não é? Então vamos lá. 154. O ciclo do cálcio, mais um ciclo. Vamos lá. O cálcio é um elemento químico que faz parte dos ossos dos animais vertebrados, das conchas dos moluscos, das cascas dos ovos. Então, tudo que é durinho, igual a unha, né, tem cálcio. Esse elemento tem um papel importante nas reações de contração dos músculos e na coagulação do sangue. Ou seja, quando eu tenho um machucadinho e não faz uma casquinha, aquilo é uma coagulação do sangue. Se eu não tiver essa coagulação, eu vou ficar perdendo sangue até morrer, certo? Então a gente precisa ter esse sistema de coagulação do sangue. Na natureza, ele é encontrado nas rochas calcárias, lembra lá dos sambaquis? Também, e também tem rochas calcárias, tem montanhas que são feitas de rochas calcárias, que são cheias de cálcio, que ao desgastar com o tempo, liberam ele para o ambiente. As plantas obtêm esse elemento ao absorvê-lo do solo pelas raízes. Por isso, já viram que às vezes a gente quebra a casquinha de ovo e bota na planta? É para poder dar nutrientes para a planta. É um adubo natural, tá? De cálcio. Então, ela absorve pela raiz. Os animais podem obter o cálcio por meio da alimentação, proveniente do leite, por exemplo, ou pela ingestão de água que contém sais minerais de cálcio dissolvido. Né? Contém sais de cálcio. Quando a gente fala, a água é rica em sais minerais, é magnésio, cálcio, que são importantes para a nossa vida. O cálcio presente nos seres vivos é devolvido ao ambiente pelos decompositores. De novo, os decompositores. Então, ele fala assim, cria um esquema para mostrar como ocorre o ciclo do cálcio até chegar ao ser humano. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do ciclo do cálcio. Vou fazer pequenininho aqui embaixo, ó. O cálcio, ele está presente no leite, não é? Então, olha, a vaca produz o leite e o ser humano consome. Mas o que a vaca come? A vaca come o quê? Capim, que tirou o cálcio do solo, certo? Então, o cálcio que estava no solo passou para o capim, foi para a vaca, vai para o leite, vai para o ser humano. E quando o ser humano morre, os decompositores devolvem esse cálcio para o solo,
ok? Muito bem. Você sabia que o cálcio é um mineral fundamental para o bom funcionamento do organismo, principalmente para o funcionamento do sistema nervoso e a saúde óssea, e está presente em vários alimentos, como o iogurte, o leite, o queijo, o espinafre, o tofu, o brócolis, que devem ser consumidos diariamente para manter uma quantidade adequada de cálcio no organismo. Então, quem tem cãibra, sabe aquela dormência que dá uma dor, pode ser falta de cálcio. Alucinações, depressão, falta de memória, pode ser falta de cálcio. Uma boa alimentação evita todos esses problemas, certo? Agora, a gente tem aqui o para casa e tem um resumo da matéria toda, para vocês darem uma lidinha. Não vou ler para vocês, não. Vocês vão ler. Aí aqui tem um quadro esquemático e depois vem aquelas questões de múltipla escolha, que parece que é muita folha, mas não é, porque cada folha só tem 2 questões, tá certo? Que vocês vão fazer e eu vou corrigir na semana que vem. Terminando dessa forma o C2, semana que vem a gente corrige isso, provavelmente eu vou botar um gabarito pra gente começar o C3. Combinado? Beijo!